Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É sério, sejam sinceros comigo, porque eu vou ser sincera com vocês. Tô falando aqui é verdade, tô falando conversa não. Já aconteceu com vocês alguma vez vocês estar magoado, com ódio, com raiva de alguém, querendo arrancar o olho de alguém com a unha? E aí acontece, por exemplo, vou dar um exemplo do copo porque aconteceu comigo. Um dia eu estava ali lavando um copo, lavando louça, e eu peguei na hora do copo. E naquele momento entrou um pensamento, me lembrando das coisas que aconteceu, e tendo uma raiva, eu falei. E aí comecei a me enfurecer, né? E de repente um copo caiu da minha mão, e naquele minuto, sabe quando você, tipo assim, você tá meio que com os olhos tampados, os ouvidos, e de repente você acorda, os seus olhos é aberto? Naquele momento eu entendi que o Espírito Santo me deu, tipo assim, ele fez um barulho para que eu parasse, para que eu acordasse daquele pensamento que eu estava ali, eu entendi. E daí começou a acontecer comigo várias coisas. Eu passei um tempo muito magoada com uma pessoa. E aquilo, eu já falei em outros vídeos, que quando a gente está com ódio, com raiva de alguém, rancor de alguém, a gente carrega essa pessoa para onde você vai. Se você viaja, se você dorme, se você vai no banheiro, aonde você vai é um inferno. E o inimigo aproveita isso para te atazanar, porque ele quer que você fique louca, depressiva, triste, com ódio. Quanto mais ódio você tiver, melhor para ele. E ele é aquele que potencializa aquilo que já está em você. Se ele sabe que você é fraco, que você é fraco para ter raiva, se você é fraco, ele aproveita aquelas fraquezas que você tem para poder potencializar. Por exemplo, quem é irritado, quem não tem paciência, ele vai trabalhar naquilo. Quem bebe, quem é alcoólatra, quem joga, quem trai, quem gosta de pornografia, é lá que ele vai te atacar. É na tua fraqueza. É na tua fraqueza aonde você peca, ele vai te atacar. E nesse dia que eu estava lavando o copo, eu estava, como eu disse, eu estava com muita raiva, lembrando daqueles momentos e tudo. E tem um autor que diz que ter raiva de alguém é tomar veneno, tomar um copo de veneno, esperando que o outro morra. Gente, isso é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Você ter raiva de alguém, você toma veneno todo dia, um gole de veneno, um copo de veneno, achando que o outro vai morrer. Mas quem vai morrer é você. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. A partir de hoje, você começa a observar. Quando você tiver, que o pensamento entrar na sua cabeça, que você estiver com raiva de alguém, observa o que acontece contigo. Muitas das vezes você tropica, você está cozinhando, você se queima, você se bate, o teu filho cai, alguma coisa ruim acontece dentro de você. E aí, quando que você está pensando assim, na hora que você está pensando que acontece uma coisa ruim, é o Espírito Santo te alertando, porque isso é pior para você, isso é ruim para você. E se você não para, começa as coisas maiores, coisa ruim acontecendo com você. Não é porque Deus quer, é porque você que está traindo. É você que está pensando, abrindo porta para o Satanás agir na tua vida através dos pensamentos do teu coração. Porque quando você está com raiva de alguém, o que é que você faz? Chega um, tu fala. Chega outro, tu fala. Ah, eu tô com raiva, aconteceu isso. E o inimigo, ele não sabe que você está pensando. Mas a partir do momento que você fala, ele começa a observar o tanto e medir o peso da sua raiva, né? Ele começa a medir e aqui dali ele começa a usar contra você. Aí o que você faz quando você está com raiva, quando você está com problema, você não fica falando para Deus e o mundo? Pois é, ele aproveita e começa a te potencializar a sua raiva e ao mesmo tempo coisas ruins começam a acontecer com você. Porque a Bíblia diz o que é ligado na terra é ligado no céu. Se você está ligando lá no céu, que está com raiva, que está com ódio e ainda falando, as coisas ruins começam a acontecer. Só que você não entende. Aí começa a quebrar a peça de um carro, uma geladeira, a máquina. Acontece alguma coisa. Observa a partir de hoje. Observa a partir de hoje se isso não acontece com você. Aí entra uma intriga, você está de boa com seu filho, acontece uma coisa, de repente você fica estressado com seu marido. O inimigo ele trabalha para derrotar nós, para destruir a humanidade, porque ele é muito invejoso e Satanás ele sempre quis e quer se igualar a Deus.
Ele tem um reino, o reino das trevas, do inferno. Ele odeia a família, porque a família é o maior projeto que Deus criou e ele é invejoso. Gente, todas as mazelas que tem no mundo, todas as mazelas que existem no mundo, tudo que não presta vem do Satanás. Gente, tudo que não presta, traição, o marido trair a esposa, o pai, a família que não cuida dos filhos, que não dá atenção, briga dentro de casa, discussão, desonra, um xingando o outro na frente dos filhos. O marido que bebe, chega em casa, aterrorizando os filhos pequenininhos. Imagina o que a criança, quando ela cresce, o que não fica nas lentes da mente e do coração dessa criança. Aí a criança diz assim, se for menina diz, se o pai chega em casa aterrorizando a mãe, fazendo coisas. Aí a menina diz assim, eu não quero me casar. Eu já vi tanta gente falar isso. Eu não quero me casar, porque casar é muito ruim. Aí a mocinha começa a se interessar por outra menina e o menino começa a se interessar por outro, porque vem um exemplo do pai dentro de casa e diz o casamento é ruim, é horrível, eu não quero me casar, eu não quero ter filhos, eu não quero nada, porque eu não quero que meu filho passe por tudo que eu passei. E tem outros que se casam, mas quando tem filho, repete a mesma coisa que o pai fazia com ele reproduz com o filho. E aí, minha gente, o pecado, ele destrói. O pecado, ele destrói. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Gente, todo mundo peca. Tem pessoas que eu vou evangelizar e ela diz assim, mas todo mundo peca. Não é isso, todo mundo peca. Agora, Deus, ele quer que nós nos separe, sejamos diferentes. A Bíblia diz que nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Jesus disse, sejam meus imitadores, sejam parecidos comigo. Mas as pessoas ficam se apegando no pecado dos outros para dizer que eu estou pecando porque os outros pecam. Se os outros for para o inferno, tu também vai? É igual o povo antigamente dizia, se os outros comer aquilo lá, você vai comer? Né? Mas as pessoas querem justificar o pecado dela comparando com o pecado dos outros. Eu digo para vocês, esse vídeo aqui é muito importante, entendeu? Então, você começa a se policiar e começa a ler sua Bíblia. Leia sua Bíblia, tira um tempo para vocês lerem a Bíblia de vocês. E assim como Deus abriu a minha mente, está me transformando. Sei que pecamos, todo mundo peca, mas como Jesus disse, como Deus disse que nós precisamos ser imagem e semelhança, onde a gente passar, nós temos que deixar rastro de exemplo que somos parecidos com Deus, imagem e semelhança dele, que somos parecidos com Jesus, que sejamos luz do mundo e sal da terra. É para isso que nós somos chamados. A Bíblia diz que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos porque a maioria não quer. A maioria não quer servir, não quer se dedicar a Deus. Sabe, gente, as muriçoca aqui tão demais, estão quase me levando viva. Chega a estar uma coceira aí, eu fico gravando e fico me coçando aqui, parecendo um macaco com sarna. Misericórdia. E é isso, gente. Então, se você achar que esse vídeo é importante, curta, comenta e compartilha, tá bom? Outro conselho que eu vou dar para vocês, cada dia que passa, eu vejo menos as redes sociais dos outros. Eu entro aqui mais para me pesquisar, para postar as coisas, tá bom? Então, gente, é isso. Curta esse vídeo, comenta e compartilha, não custa nada, não dói o dedo, não faz nada. Quando você curte, comenta e compartilha, você está evangelizando de alguma forma. Se você não sabia, fique sabendo disso, tá bom? Fique todos com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, prospere, que vocês sejam todos transformados e convertido e convencido pelo Espírito Santo. Meu desejo é esse. Trazer o evangelho para abrir a mente, né, de vocês. Então é isso. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.